Olha, fica difícil de expressar em palavras o que ocorreu com os nossos campeões. Campeões, sim. Já tinham erguido um troféu só deles, de uma primeira equipe catarinense a disputar um título sul-americano. Mas Deus os chamou para vê-los e reverenciá-los de perto. Deus tem essas coisas que a gente não consegue, às vezes, entender. Estavam indo buscar um troféu inédito para o futebol catarinense. Representavam o Brasil com orgulho e determinação e carregavam na bagagem a alegria de um futebol movido por vitórias empurradas por uma torcida fiel e atuante. No verde da esperança estava e sempre esteve a certeza de seguir e realizar, driblando as incertezas e as derrotas e vestindo a camisa para as batalhas seguintes num campo sem limites de entrega. Uma tragédia que comoveu e está comovendo a todos nós, pois aqui não há adversários, e sim frágeis seres humanos construindo em cada ato desse jogo da vida um momento de felicidade. Todos estamos chorando a perda de nossos campeões, que deixarão marcado eternamente no peito de cada torcedor o gol de muitas emoções. Boa noite. Estamos começando nesta terça-feira que ficará marcada na história mais uma edição do RIC Notícias. Como a aeronave contratada era boliviana, a ANAC não permitiu a entrada no Brasil para um voo com destino à Colômbia. O Fórum Parlamentar Catarinense cancelou todos os compromissos, inclusive a confraternização de final de ano marcada para esta quarta-feira. Ao longo da história, o cenário se repete. Onde antes havia expectativa de bons resultados, de vitória, de repente tudo acaba em dor e sofrimento. Pois é, Santa Catarina amanheceu nesta terça-feira com uma notícia que comoveu a todos. A queda do avião que levava a delegação da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana. Não dava para acreditar, até que a tristeza tomou conta do Estado, tomou conta do país. E a gente começa a edição de hoje indo direto a Chapecó. Quem está por lá é o Diego Antunes. Ele está em frente à Arena Condá, que trouxe tantas alegrias para todos nós, né? Muitas alegrias. Pois é, Diego, está difícil fazer o jornal hoje, está complicado fazer a apresentação do RIC Notícias. Eu gostaria muito de saber de você, claro, qual é o clima daí. É óbvio, né, que o clima é de consternação, o clima é de muita tristeza. Uma boa noite para você. Boa noite a você, Paulo Alceu, e a todos que acompanham a programação do RIC Notícias. Olha, o dia hoje ele começou cinza, e embora o sol tenha aparecido e esse céu de brigadeiro ao longo do dia, para nós ele continua cinza e assim vai continuar. Não somente pelos colegas que nós perdemos, mas também pela torcida que fica triste demais com toda essa notícia. Como a gente pode ver aqui, muitos torcedores estão chegando, o número que aumenta minuto a minuto, muita gente saindo do trabalho, vindo para cá e fazendo desse muro aqui, que muitas vezes serviu como base para mandar um tchau, um até logo, um parabéns para os jogadores que ficavam nesse estacionamento, agora tornou-se esse muro das lamentações, onde o pessoal está chorando pela memória daqueles jogadores, daqueles profissionais, da diretoria, da presidência, dos funcionários da Associação Chapecoense de Futebol, que já passam, e muitos, inclusive, desses visitantes já passaram por aqui, deixaram faixas, cartazes, flores, velas, não param de chegar a fazer orações. E o dia inteiro foi assim, de muita consternação, de muito sofrimento das famílias, dos jogadores que foram amparadas aqui, inclusive na Arena Condá, e estão sendo amparadas em casa. O nosso repórter André Zanfonato, ele preparou uma matéria falando sobre o clima de Chapecó neste dia tão triste. Vamos acompanhar.
Em busca de informações, muitos passaram o dia no complexo da Arena. Para mim, depois da família, era Chapecoense, viu? Hoje, agora, nesse momento, eu não sei o que. Parei de trabalhar, não fui trabalhar hoje porque eu estou arrasado mesmo. Para quem era fanático pelo Verdão, que vinha conquistando a simpatia do futebol brasileiro, foi difícil de acreditar no acidente. Parece que o mundo desabou, acabou aquela esperança. Nós estávamos tudo unido para amanhã fazer festa em casa com a família, tudo com camisa, tudo se programando para fazer festa, acabou tudo. O governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, esteve em Chapecó. O governo já decretou o estado de luto por 3 dias, o governo federal fez isso também, né? E todos nós estamos procurando ajudar para dar um melhor apoio e prestar fortemente a nossa solidariedade a todas as pessoas. O município, que era conhecido pela agroindústria, agora também tinha o futebol, que colocava Chapecó em destaque pela América. É um rombo, nunca mais conseguiremos completar este buraco deixado, mas vamos nos apegar a esse legado, a essa mensagem deixada e vamos levar adiante esta obra que não pode parar por aqui. O município decretou luto oficial de 30 dias. Nenhuma festividade vai ocorrer também nesse tempo. Ainda durante a tarde, muitos torcedores permaneciam aqui na Arena Condá, principalmente na ala sul. De acordo com o vice-presidente do clube, um avião foi destinado pela CBF para que os familiares possam ir até São Paulo e fazer o reconhecimento dos corpos das vítimas. A informação preliminar que tem que em torno de 60 corpos já foram resgatados. Então essa identificação ela vai certamente começar a ocorrer durante a noite e durante a manhã. Imaginamos nós que os corpos deverão estar sendo liberados a partir da quinta-feira à tarde. Pois é, vocês viram a torcedora falando ali, né? Nós estávamos nos preparando para assistir o jogo, para torcer. Era esse o sentimento de todos. A Chapecoense ia entrar em campo amanhã. A Chapecoense, de repente, ia vencer, trazer esse jogo para cá, ia levantar o troféu. Era esse o clima de todos. E acabou nesta tragédia. Tragédia que colocou um mundo de luto hoje. Um acidente que vitimou jornalistas, comissão técnica e praticamente todo o elenco de jogadores da Chapecoense. O avião que caiu esta madrugada na Colômbia, matando 76 pessoas, foi fretado pelo time de Chapecó e foi proibido, né, pela Agência Nacional de Aviação Civil de realizar o percurso partindo direto de São Paulo. Como a aeronave contratada era boliviana, a ANAC não permitiu a entrada no Brasil para um voo com destino à Colômbia. De acordo com a agência de aviação, o voo deveria ser realizado por uma empresa brasileira ou colombiana. Com a proibição, a Chapecoense decidiu viajar até a Bolívia em um voo comercial, que saiu de Guarulhos e fez uma escala no aeroporto de Santa Cruz de la Sierra, onde os passageiros realizaram o embarque no avião da companhia Lâmia. O final da viagem estava programado para a cidade de Rio Negro, na Colômbia, que fica a menos de 40 quilômetros de Medellín, onde aconteceria a partida amanhã com o Atlético Nacional. No trajeto, a poucos minutos do destino, o piloto teria relatado uma pane elétrica e, de acordo com informações ainda não confirmadas, teria voado em círculos para dispensar o combustível antes de um possível pouso de emergência. Por volta das 10h15 da noite, horário local, e 1h15 da manhã no Brasil, a aeronave perdeu contato com a torre de controle e caiu em uma região montanhosa e de difícil acesso. Com o impacto, o avião, que transportava 81 pessoas, ficou completamente destruído. 75 pessoas morreram no local do acidente, entre tripulantes da companhia aérea, jornalistas e o elenco da Chapecoense. 5 pessoas foram levadas com vida para o hospital antes de amanhecer. A comissária Ximena Soares, o técnico da aeronave, Erwin Tumiri, e 3 jogadores da Chapecoense, Alan Ruschel, lateral do time, e os goleiros Jackson Follman e Danilo. O zagueiro Hélio Neto foi encontrado nos destroços só hoje pela manhã e sofreu um traumatismo craniano. O goleiro titular Danilo não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Pois é, tem muitas perguntas para serem feitas e muitas respostas, ainda é muito cedo, né?
Ainda tem toda uma investigação para saber o que aconteceu. E claro que uma notícia como esta mobiliza a todos, principalmente, é natural, né, em Chapecó. Uma missa foi realizada agora há pouco na Igreja Matriz, e uma vigília está programada para agora à noite. Vou conversar com o Marcelo Cabral, ele também está lá em Chapecó, dentro da Arena Condá. Tudo bem, Marcelo? Como é que você vai? Uma boa noite. Claro que o clima aí é um clima de tristeza, de consternação. O pessoal aí dentro do campo, a gente vendo, né? Só viam alegrias, de repente... Daí, como é que tá por aí, Marcelo? Olá, Paulo. Olá, amigos do RIC Notícias. Você exemplificou muito bem, né? Um lugar acostumado a dar alegrias, hoje é um lugar onde a tristeza impera. A gente está aqui dentro da Arena Condá, pisando no gramado da arena, e lá ao fundo a gente consegue observar muitos torcedores. Tem sido assim desde as primeiras horas da manhã, Paulo. O estádio está de portões abertos, muitos torcedores vieram para buscar informações, prestar homenagens, rezar. E você falou da missa. Após a missa está sendo combinada aí pelos torcedores uma caminhada. Eles vão vir da praça que fica em frente à Igreja Matriz, caminhando até a Arena Condá, uma distância de 1 quilômetro, 1,2 km, e vão fazer um abraço simbólico na arena. Depois, alguns torcedores devem ficar por aqui e essa vigília deve se estender pela madrugada até o amanhecer de quarta-feira. O clima na cidade é de tristeza, né, Paulo? Mas se foi difícil achar uma explicação, foi fácil ver várias homenagens nas ruas. Parecia um dia de final de campeonato. Todo mundo com a camisa da Chapecoense, bandeiras nos prédios, nas casas, nos carros. A alegria de ser chapecoense, de torcer pelo Verdão, foi demonstrada no dia de hoje. Muita gente triste, mas muita gente lembrando dos jogadores, dos familiares como heróis. Jogadores que realmente eram heróis, estavam sendo heróis nessa conquista da Chapecoense, e galgando desde a Série D para a Série C, Série B e na Série A, e quase conseguindo aí o título sul-americano. A gente fica por aqui na Arena Condá em busca de novas informações. Só um detalhe, Paulo, uma informação de última hora: o reconhecimento dos corpos que seria feito na Colômbia não vai mais ser feito. Há pouco, o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, passou essa informação para a gente. Os corpos vão ser reconhecidos via documento no Brasil. Devem chegar a Chapecó até o final da semana, ele não soube precisar a data, e vão ser velados aqui na Arena Condá. Voltamos aos estúdios do RIC Notícias. Obrigado, Mancha, obrigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Bom ser feito o reconhecimento no Brasil. Tira mais esse peso também das famílias, né? A gente vai dar uma paradinha, mas volta com esse assunto, porque além dos atletas, o acidente também tirou a vida de profissionais da imprensa esportiva. E veja também. Naquele avião que carregava a esperança de mais uma vitória, estavam também profissionais que transmitem a emoção de cada jogo, de cada drible, de cada defesa, de gols. É comum nestas ocasiões jornalistas acompanharem as delegações elaborando no bastidor as informações que saberemos depois. Profissionais que não são a notícia, e sim o meio de transportá-las até nós. Mas, tragicamente, eles se transformaram em notícia, contrariando o curso natural desta profissão. Estavam preparando mais um trabalho nesse cotidiano de intensa atividade e atenção. Deus quis que alguns ficassem, mas pediu a presença dos demais para conhecer, quem sabe, alguns detalhes, como se ele, Deus, não soubesse. Detalhes daquela equipe que estava encantando e orgulhando a todos na narração de cada um de nossos já saudosos colegas. Nas redes sociais, manifestações de carinho, de reconhecimento, de saudade. Fotos, textos em forma de homenagem para profissionais que viviam um momento único para o futebol catarinense. Foram 21 jornalistas que embarcaram com o time da Chapecoense para Medellín, na Colômbia. Alguns deles iriam pela primeira vez cobrir uma final internacional. Colegas de profissão que, antes de embarcar, postaram nas redes sociais fotos, vídeos, como esse, feito pelo repórter Renan Guinolin, da RIC TV Record, com o zagueiro Neto da Chapecoense. Neto,
Dá um recadinho pro torcedor que tá lá em Chapecó, que tá ansioso também. Torcedor chapecoense, a gente está aqui após o Guarulhos, a gente conta com a fé, com as orações de vocês aí. Renan era um dos jornalistas que estava no voo fretado pela Chapecoense. Ele trabalhava na RIC TV Record há 6 anos e cobria o dia a dia do clube para uma rádio local. Recentemente, Renan tinha feito uma reportagem especial falando da trajetória da Chapecoense, dessa ascensão do time catarinense. Reportagem esta que não tinha sido exibida ainda pelos nossos telejornais. Essa sensação os jogadores da Chapecoense nunca tiveram no Campeonato Brasileiro. Sem título e sem volta olímpica. Renan tinha 27 anos e recentemente tinha noivado fora do país. Além dele, outros jornalistas também estavam no voo em que caiu em Medellín, na Colômbia. Jacir Biavati, repórter da RIC TV Record. Djalma Araújo, repórter cinematográfico da RBS TV. André Podiak, repórter do Diário Catarinense. E Rafael Renzel, o único sobrevivente, narrador esportivo da Rádio Oeste Capital. Rafael foi encontrado com vida, sofreu ferimentos no tórax e no tornozelo esquerdo. A Fox, emissora internacional com sede no Brasil, foi a que mais perdeu profissionais. Entre eles, Vitorino Sherman, repórter, e o comentarista e ex-técnico do Figueirense, Mário Sérgio. Profissionais que tinham a missão de cobrir um time que ganhou a simpatia do Brasil. Não só pelas conquistas, mas pela maneira simples em que chegou a cada uma delas. A queda da aeronave, que ocorreu na madrugada de terça-feira, não só interrompeu carreiras, mas sonhos de pessoas que escolheram esporte como realização profissional. Sem título e sem volta olímpica. Porra, 27 anos, gente. Tá complicado aqui. Hoje tá difícil. Durante todo o dia nos arredores da Arena Condá, o que se viu foi muita dor e muita tristeza. Torcedores e familiares passam por lá em busca de informações sobre a delegação verde e branca. O local, que sempre foi de festa, hoje foi tomado pelo silêncio, pela dor e saudade. Unidos, os torcedores buscavam conforto em orações. Mas do mal, amém. O torcedor chora pelos ídolos que não voltam. Famílias choram pelos 20 jornalistas que se foram. Profissionais que acompanhavam o time na decisão histórica da Copa Sul-Americana e que prematuramente saem de cena. Entre eles, 2 colegas da RIC TV Record de Chapecó, o repórter J. Biavati, de 46 anos, e o setorista esportivo Renan Agnolin, de 27. O pai do jornalista, ainda muito abalado, fala do sonho do filho, um apaixonado pelo esporte e que nos últimos anos acompanhou todos os passos da Chapecoense. Ele era um profissional exemplar, ele trabalhava como jornalista, um jornalista que não desvirtuava as notícias, era um guri que trabalhava corretamente. Ele sempre pedia os conselhos para mim, para o que tinha que ser feito. Eu era um conselheiro número 1 dele. É meu garoto de ouro, né? Renan também trabalhava em uma rádio de Chapecó, a mesma do jornalista Rafael Renzel, que foi resgatado com vida. A história da Associação Chapecoense de Futebol começou a ser escrita em 1973 e, desde então, conquistou uma legião de torcedores. Há 43 anos atrás, e nós éramos jovens então, e não tinha futebol em Chapecó, e eu, como presidente do Independente, e o meu inesquecível Otário Ixo, presidente do Atlético de Chapecó, resolvemos unir nada com nada, só tinha um nome, e saiu a Chapecoense. Pois é, naquela época torciam muito mais para Grêmio, Internacional, até Flamengo, Vasco, e agora a Chapecoense se firmou por lá. Em acidentes assim, com tantas vítimas e com tanta comoção, a Cruz Vermelha costuma monta operações especiais para atender aos familiares e ajudar a superar o trauma. Nós vamos voltar então até Chapecó com o Diego Antunes, para ele nos falar sobre esse trabalho da Cruz Vermelha.
O Diego está comigo aqui? Oi, Diego, eu só queria saber de você se a Cruz Vermelha está pedindo apoio da população também para ajudar nessa empreitada, né? Exatamente, Paulo. E além disso, tem uma espécie de uma missão especial que a Cruz Vermelha está montando para trazer aqui a Chapecó. Sobre esse assunto, nós conversamos nesse momento com o Oneide de Paula, presidente da Cruz Vermelha aqui da cidade. Oneide, é uma força-tarefa buscando acalentar a torcida, familiares, todos os envolvidos, quando da chegada desses corpos. É isso? Boa noite. Exatamente, boa noite. Eu quero dizer para ti que nós estamos com 2 equipes chegando no Rio de Janeiro, com 5 profissionais já, com pessoas especializadas já em tragédias dessa mesma envergadura, né? E também uma equipe de Santa Maria que participou da Boate Kiss. Nós estamos com mais de 200 voluntários já, psicólogos de Chapecó e região, para atender as familiares, torcida e a sociedade em geral, no caso que necessitar na chegada dos corpos em Chapecó. A comunidade pode ajudar também, ou esses profissionais já são altamente capacitados para fazer esse trabalho? Esses profissionais são capacitados nesse trabalho, mas se a sociedade em geral quiser nos ajudar também, ela se inscreve na Cruz Vermelha e nós vamos entrar em contato para vir fazer um treinamento antes para poder auxiliar na hora da chegada dos corpos. Bom, esses profissionais, eles estarão aqui quando? Estarão quarta-feira pela parte da manhã ou máximo quinta-feira de manhã, sendo 24 horas antes de chegar os corpos em Chapecó. Ok, obrigado pelas informações. Então nós vamos aguardar e continuar acompanhando todo esse momento, né? Muito negativo, muito triste para a Chapecoense. Essas palmas que vocês acabaram de acompanhar aqui foi do Rafael Lima, que estava chegando aqui com a esposa. Ele não viajou junto com o clube, permaneceu na cidade e aí por esse motivo chegou agora aqui para dar apoio também aos demais colegas e funcionários da Associação Chapecoense de Futebol e também familiares que chegaram e estão aqui reunidos no vestiário aqui do estádio. Paulo, é com você. Obrigado, Diego. Obrigado. Olha, entre os passageiros dessa tragédia estava o presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim Pádua Peixoto Filho. Em Balneário Camboriú, onde fica a sede da federação e também onde Delfim morava, o sentimento é claro, né? O sentimento é de total consternação. Político habilidoso, dono de uma oratória impressionante, o advogado Delfim de Pádua Peixoto Filho, de 75 anos de idade, foi deputado estadual por 3 mandatos e um orgulhoso militante do MDB, hoje PMDB. A relação com o futebol começou no início dos anos 80, quando ele chegou à presidência do Marcílio Dias. Do clube de Itajaí, a ascensão para a federação foi rápida. No ano passado, Delfim foi reeleito para o 8º mandato à frente da entidade. O dirigente também é um dos vice-presidentes da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. O doutor Delfim, tínhamos um carinho especial, né? Conhecíamos bem a família, a dona Ilka, o Delfinzinho, e penso que deixou um legado, né? Uma história bonita dentro da federação. Delfim colecionou polêmicas e chegou a ser agredido em uma partida do Campeonato Catarinense de 2014. No último domingo, o dirigente entregou o último troféu da gestão ao Almirante Barroso. O time de Itajaí foi campeão da Série B estadual. Aqui na Federação Catarinense de Futebol, poucas palavras sobre o ocorrido na Colômbia. O clima é de consternação. A entidade maior do futebol no estado de Santa Catarina também decretou luto oficial por 30 dias. Tendo visto a maior tragédia do esporte mundial de todos os tempos, naturalmente que a federação tinha que decretar esse luto oficial por 30 dias. De acordo com a vice-presidência da federação, o velório do dirigente vai acontecer na sede que já leva o nome de Delfim. A data ainda depende da identificação e liberação do corpo. A família que estava no Uruguai vai à Colômbia a acompanhar os trabalhos. Delfim Peixoto era casado e deixa 3 filhos e 4 netos. E o estádio de Wembley, em Londres, berço do futebol mundial, reverenciou a Chapecoense. Olha só que bonito. Força Chape! Não foi só lá, não, que a equipe do Oeste Catarinense foi homenageada neste momento de total tristeza. As homenagens à Chapecoense também se concentram, e muito, na internet. Grandes personalidades e times de futebol do mundo todo, usaram a rede de computadores para expressar e registrar suas condolências.
A hashtag Força Chape tomou conta da internet logo depois das primeiras informações sobre o acidente com o avião que levava o time do Oeste Catarinense de Bolívia para Medellín, na Colômbia. E na medida que a notícia foi se confirmando, a web foi tomada por manifestações de apoio, solidariedade e tristeza. Nas redes sociais, times como o São Paulo, Coritiba, Grêmio e Jack passaram a usar o símbolo oficial da Chapecoense. Não era por menos. O time catarinense vinha numa ascensão cada vez maior no futebol brasileiro e internacional e ganhava, dia após dia, o respeito e a admiração de grandes personalidades. O Rei Pelé usou o Twitter para dizer que o futebol brasileiro está de luto com a tragédia e mandou condolências aos familiares. O atacante do Barcelona, Neymar, postou o símbolo da Chapecoense. Ronaldinho Gaúcho pediu conforto a Deus nesse momento de luto. Já o jogador Kaká, que atualmente joga nos Estados Unidos, disse estar rezando por familiares, amigos e envolvidos no acidente. Grandes clubes de futebol brasileiros e do exterior também usaram as redes sociais para falar da tragédia. O Real Madrid publicou uma nota oficial lamentando o trágico acidente com o clube brasileiro. O Barcelona postou uma foto com os atletas reunidos antes do treino, homenageando as vítimas. E os gaúchos do Internacional também prestaram apoio ao time catarinense. Toda essa corrente de mensagens ao time de Chapecó, tão querido por todos, veio também em forma de apoio para o futuro. No site oficial do Palmeiras, por exemplo, foi publicada uma nota reunindo o desejo de presidentes de clubes brasileiros. A nota anuncia medidas solidárias à chapecoense. Primeiro, o empréstimo gratuito de atletas para o clube de Chapecó no ano que vem. E um pedido formal à Confederação Brasileira de Futebol para que a Chapecoense não fique sujeita a ser rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro pelas próximas 3 temporadas. Solidariedade também foi o que mostrou uma coletiva de imprensa na manhã dessa terça-feira em Florianópolis. Lado a lado, os presidentes de Avaí e Figueirense deixaram a rivalidade e falaram com emoção sobre o acidente com a Chapecoense. Uma perda muito grande para o futebol brasileiro e catarinense, para o meio jornalístico. Perdemos jornalistas importantes, ex-atleta que passou por aqui, dirigentes com grande trabalho. Está de luto o futebol de Chapecó, está de luto o futebol de Santa Catarina, está de luto o futebol brasileiro, está de luto a imprensa esportiva brasileira, né? Pois é, estamos de luto. E no próximo bloco, o acidente com a delegação da Chapecoense foi a maior tragédia da história da aviação envolvendo atletas. A gente vai falar sobre isso, mas tem mais. E o clima de luto e tristeza, claro que esse clima toma conta de Chapecó, não podia ser diferente, né? Entre comércio de portas fechadas e lágrimas, a cidade parou em apoio aos familiares e vítimas. O Desbravador, principal monumento de Chapecó, representa o sentimento de uma cidade inteira. Pelas ruas, mensagens de agradecimento ao time. No comércio, mais homenagens foram prestadas. Alguns estabelecimentos chegaram a fechar as portas. Outros usaram o preto do luto e o verde, cor do time, para expressar a dor. Eu que nasci aqui, estou voltando, né, para a cidade. Tipo, olha, estou todo arrepiado. Que é uma coisa assim que era para ser marcado diferente, né? Não dessa forma, né? O sentimento é de um triste pesar, né? Que isso não podia ter acontecido nunca, né? Na vida. As bandeiras da Prefeitura e da sede da Secretaria de Defesa do Cidadão estavam em meio mastro. Além disso, as aulas foram suspensas. Além disso, foi decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais, também entre os dias 29 e 30 de novembro, com exceção dos serviços essenciais, como os da Secretaria de Saúde, por exemplo. Perdemos tragicamente uma equipe com sua comissão técnica.
Uma equipe vencedora. Uma equipe, uma equipe que com talento dava continuidade a uma história de 43 anos de luta para engrandecer o futebol regional. Ela passa agora a ser representada por cada um de seus integrantes como símbolo de toda essa batalha vitoriosa que ergueu uma região, um estado, vestido de verde com muito orgulho. A Chapecoense continua, claro que continua, e continua pulsando no ritmo da torcida e com uma luz vinda lá de cima daqueles que deixaram a digital da vitória na história do clube. A emoção e o amor pelo time permanecem eternos. Até porque é uma Chapecoense que vive para sempre na alma de cada torcedor, de cada catarinense. Porque somos todos Chape. Somos todos um time que fica do lado esquerdo do peito e que dessa equipe de jovens vitoriosos fique a alegria. A alegria e o verde da esperança e o branco da paz. E nas horas mais difíceis, meu furacão, tu és sempre um vencedor. São tantos títulos outrora conquistados, com bravura, muita raça e fervor. Leva consigo o coração de uma cidade. Meu furacão, tu és sempre um vencedor. Sempre honrando nosso escudo com sua graça. Essa alegria nos estádios nunca só.